Pessoal, aproveitar e falar um pouco hoje de coisa mais séria ainda do que a gente fala sempre das questões jurídicas, né? Direito penal, penal militar, concurso público, carreiras policiais, militares, de uma forma geral. Hoje eu quero falar um pouco sobre democracia. Não é hora de brincadeira. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A hora de decisão do nosso voto. Por quê? Eu desde tenente, eu iniciei minha carreira em 1990, logo depois da Constituição de 88, né? Então, logo depois do regime militar. Portanto, o que eu quero dizer para vocês é que nós temos que valorizar a democracia. Desde tenente eu nunca autorizei, eu fui sempre contra onde era normal se colocar a mão para não ser filmados, colocar a mão nas câmeras e tal da imprensa para que o militar não fosse filmado. Eu nunca tirei o nome para agir como policial fardado, nunca tirei, como alguns já vi tirarem, são poucos, mas faziam isso, tirar o seu nome para que não fosse filmado e tal. Pelo contrário, se fez questão de colocar o meu nome de guerra, nome Afonso, com 2 Fs, para que todos soubessem, porque eu sou um policial com muito orgulho, e o que eu faço não tem que ser escondido. Se alguma vez eu tive que agir com energia, foi respaldado pela própria lei, nas excludentes de ilicitude, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento de dever legal e exercício regular de direito. Agora, o que a gente não pode é inventar um Estado democrático. Nós temos que vivenciar a democracia. Democracia real, é onde todos podem falar, podem se expressar, dar seu ponto de vista. Democracia é a gente falar até coisa que algumas pessoas não gostam. Outra, democracia não é o princípio da autoridade, é o princípio da legalidade. A democracia é o princípio em que, já que nós vivemos, a democracia no Estado democrático de direito, é onde a lei é o verdadeiro poder, o respeito integral às leis, às constituições, às leis. As instituições são obrigadas a respeitar a lei, todas elas, em especial aquelas, quanto mais alto, mais representatividade tem que ter, mais representação para todos nós, tem que dar o exemplo, em especial aquelas que dizem o caminho que nós temos que seguir, que é o caminho constitucional. Portanto, democracia é isso. As autoridades têm que entender que ela só existe por causa do próprio povo. E eu falo como autoridade na atividade policial, como estive há muito tempo. Nós temos que agir de conformidade com o povo. Às vezes, fazer com que as coisas entrem no eixo, mas sempre dentro da lei. Então essa é a verdadeira democracia. Então é um momento, pessoal, que nós temos que ver o que está acontecendo realmente no Brasil. Eu acho que é o momento do Poder Executivo, do Judiciário e o Legislativo se encaixarem no que cabe constitucionalmente para cada um fazer. Eu acho que a gente tem que respeitar as pessoas, os seus posicionamentos. No Estado Democrático de Direito, a maior autoridade sempre será o povo. E quando o povo é desrespeitado, volta ao tempo do olho por olho, dente por dente, que é o que nós não queremos. Nós queremos respeito às instituições, um respeito ao Estado Democrático de Direito. Isso é para todas as pessoas. Nenhuma autoridade é por si só autoridade. Ela só é autoridade para fazer com que seja cumprida a lei, dentro dos seus parâmetros legais. E se a lei não atende o povo, que mude essa lei. Mude e cada um faça o seu papel. Ter um sistema democrático também é um sistema de freio e contrapeso. Se um órgão, se uma instituição está saindo do seu eixo e passando por cima das demais, tem as outras instituições para fazer com que isso se acerte, se conserte. Então, quando elas não fazem o seu papel, cria um risco muito grande para o nosso Estado Democrático de Direito. Gostaria que as autoridades, aqueles que atualmente detêm o poder, pensassem nisso e voltassem, encaixassem no sistema realmente democrático, onde o que vale é a lei e o respeito ao pensamento popular. Transparência, legalidade, ninguém mais é criança, e isso é muito importante. Comandei muito tempo as instituições militares, isso que eu estou falando, dei aula e ministro aula até hoje, sou formado em Direito, e eu acho que a gente não pode hoje, em tamanho 2022, a gente está, em especial quem manda, quem comanda, quem decide, quem julga,
agir contrário à lei ou interpretar de forma distante dela. Temos um papel muito importante na instituição, na sociedade, na Constituição, e fazer com que ela realmente cumpra o seu papel é importante para todos nós, do cidadão às autoridades maiores do nosso Estado Democrático de Direito. Grande abraço, Coronel Afonso.